Essa transmissão é um oferecimento da TV IDEAC em parceria com a FEB TV. Curta, comente e compartilhe. TV IDEAC, gerando som e imagem para levar a doutrina espírita até você. Nós vamos iniciar hoje, terceiro dia do nosso congresso, uma palestra com Vitor Hugo e Gustavo Silveira, falando sobre as viagens missionárias de Paulo. Evangelizar é preciso. Vitor Hugo é de Carmo do Paranaíba, Minas Gerais. Mora atualmente em Uberlândia e é trabalhador do Grupo Espírita Leon Denis. Tem atuado em diversos eventos, levando através de suas palestras a divulgação do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Gustavo Silveira Marques participa de duas instituições, Grupo Espírita Leon Denis e Centro Espírita Paulo Apóstolo, ambos em Uberlândia, Minas Gerais. Divulgador da doutrina espírita, tem participado de diversos eventos, levando paz e reflexões através das palestras e estudos que ministra. Nossos palestrantes para vir aqui ter conosco. Só para apoiar o celular. Bom dia, minhas amigas, meus amigos. Que a paz de Jesus possa nos envolver e nos inspirar nesse instante. Agradecer mais uma vez a organização do evento, a toda a equipe do IDEAC, a possibilidade que nós temos não só de vir falar, porque isso é parte, e talvez uma pequena parte, de tudo que a gente pode vivenciar num evento como esse. A oportunidade de reencontrar amigos queridos, de poder abraçar, de poder estar juntos, sempre uma alegria e um presente ao nosso coração. Que a gente consiga transmitir essa alegria a todos que nos ouvem aqui presencialmente e pela internet, que nos ouvirão no futuro, para que sintamos, antes de tudo, a presença do Cristo. Bom dia a todos e todas. É também com muita alegria que a gente agradece a misericórdia de fazer parte desse momento. E o nosso desejo aqui, sob as luzes do alto, da prece que foi feita, é contribuirmos para que as nossas almas possam ser nutridas interiormente, nos sintamos mais fortalecidos para os testemunhos da vida. Nosso tema é as viagens missionárias de Paulo. Evangelizar é preciso. Paulo fez 4 grandes viagens, cada qual com a sua relevância, cada qual no seu momento. E eu particularmente nutro essa crença de que nós talvez não estivéssemos falando de Jesus hoje, se Paulo não tivesse caminhado mais de 16 mil quilômetros a pé. De carro já era muito. A pé foi um esforço indescritível. E é claro que a gente poderia narrar cada uma dessas 4 viagens. Mencionar as cidades, mencionar as igrejas abertas. É claro que a gente poderia fazer isso. Mas talvez um dos pontos centrais aqui seja perceber que, enquanto Paulo viajava, realizando a sua tarefa,
havia algo acontecendo dentro dele. As viagens de Paulo também representam a construção do apóstolo. Porque o trabalho trabalha dentro do trabalhador. Quando este trabalhador está de boa vontade, quando este trabalhador está integrado ao propósito. E, portanto, quando a gente pensa as viagens de Paulo, seria significativo pensar quem Paulo foi se tornando enquanto fazia o trabalho fora. Ele mesmo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, quando comentava as dissensões na igreja de Corinto. A igreja de Corinto que se dividia entre o lado de Pedro, o lado de Paulo, o lado do Cristo. E aí ele pergunta, acaso está o Cristo dividido? Por acaso existem cristianismos variados? E aí ele diz assim, graças a Deus que eu não batizei ninguém, porque Cristo me enviou não a batizar, mas a evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não faça vã. Ali Paulo reconhecia que o trabalho da evangelização é um trabalho mútuo. Enquanto é feito fora, é feito dentro. Porque senão não alcança os propósitos e as culminâncias da tarefa. Quem acredita que vai para o trabalho de evangelização para evangelizar o outro, perdeu parte da essência. Perdeu parte do fundamental. Não em sabedoria de palavras, porque bastassem as palavras e Jesus não precisaria ter ido para a cruz. Bastasse os discursos e Jesus não precisaria da cruz. Mas convenhamos, se Jesus tivesse morrido de idade, talvez também não estivéssemos aqui falando dele. Emmanuel tem uma mensagem chamada Ide e Pregai, e ele encerra a mensagem dizendo assim, ide e pregai, nos termos do Cristo quer dizer, ide e exemplificai, ensinando aos outros como é que se deve fazer. Isso é a cruz do Cristo. A cruz do Cristo é tradução de palavra em ação. Tradução de ensino em prática. E se o ensino bastasse, a prática poderia ter ficado para trás. Paulo, ao reconhecer isso, percebeu a sua necessidade de testemunho, que nenhum trabalho pode ser realizado tão somente fora. Tão somente fora. O trabalho do evangelizar-se, o trabalho da evangelização, e Emmanuel vai escrever uma mensagem com esse título, evangelização, não é um trabalho de doutrinação, nem um trabalho de catequização. É um trabalho de transformação de quem ouve e de quem fala, de quem aprende e de quem ensina. Cristo nos mandou a evangelizar, não em sabedoria de palavras, porque o testemunho é o ápice da explicação. Como ensinar alguém a ser paciente, sem ser paciente com essa pessoa? Como ensinar até onde vai os limites da tolerância, sem ser tolerante? A questão é que as viagens de Paulo também o transformaram para realizar o que ele haveria de realizar. Paulo cedo compreendeu
que ir a pé, enfrentando os açoites, os cárceres, era necessário, mas não era suficiente. Existem coisas que são necessárias e não são suficientes. Elas são importantes, mas elas não bastam. Porque se nós desejamos cumprir os objetivos da vida eterna, é preciso realizar algo que o tempo não consome. E sejamos sinceros, das igrejas que Paulo abriu, quantas estão abertas até hoje? Quantas estão abertas até hoje? Mas e as igrejas que ele abriu nos corações que o ouviram? E a igreja que ele abriu dentro de si mesmo? Quantas estão abertas? Mais do que isso, quantas foram multiplicadas? Essas reflexões que o irmãozinho nos traz vão nos levando a pensar no valor que tem o Evangelho no coração. Porque de tal maneira, essas palavras de vida eterna, no dizer de Simão Pedro, elas têm algo muito mais profundo a nos falar em intimidade. Quando no capítulo 9, Paulo está conversando com Lucas, e é um momento interessante, porque muita coisa está acontecendo. Paulo vai fazer uma reflexão com ele que eu acho extraordinária. Ele vai falar que há duas classes de criaturas para as quais se torna mais difícil o contato renovador com Jesus. Tem dois grupos que dá trabalho. O primeiro, diz Paulo, é o que ele viu em Atenas. Qual é a característica desses espíritos? Se constitui das criaturas envenenadas pela falaciosa ciência da terra, criaturas que se cristalizam numa superioridade imaginária, e muitos presumem de si mesmos. São aqueles corações que acham que sabem demais, e já consideram a sua experiência o topo, por isso não existe espaço para nada. São as almas cheias, no qual não existe espaço algum para que a mensagem divina possa lhes tocar. Imaginemos, esses dois grupos que Paulo está falando, são desafios que ele também enfrentou. O primeiro desafio, o achar que sabe demais. Quantos de nós, muitas vezes, a gente não tem sustentado uma certa superioridade, e fica difícil dos espíritos chegarem ao nosso encontro, porque a gente já tem todas as respostas, a gente não se abre para as perguntas, e por guardarmos, de certo modo, esse senso, fica às vezes delicado, que a gente esteja em condições de receber. O Evangelho se apresenta como um convite. Paulo, enquanto se deslocava de Jerusalém para Roma, foi parando em alguns lugares, a embarcação, e chega um momento muito bonitinho, que Emmanuel narra, porque Paulo aproveitava todas as experiências para pregar, todas as experiências. Às vezes ele queria ficar mais preso um pouquinho para falar com os juízes, em muitos instantes chegava na embarcação, ele já começava a conversar com os navegantes, e tem um desses instantes que Emmanuel narra o seguinte: Paulo de Tarso ganhou ascendência moral sobre o comandante, marinheiros e guardas. Sua palavra vibrante conquistara as atenções gerais,
falava de Jesus não como uma personalidade intangível, mas como um mestre amoroso e amigo das criaturas, a seguir de perto a evolução e a redenção da humanidade terrena desde os seus primórdios. O verbo de Paulo estava inflamado de uma experiência pessoal. Fico a pensar o quão significativo não foi a presença do Cristo na trajetória dele. O que fizera de tal modo mudar os roteiros da própria vida, senão a presença amorosa de um coração que nada fez senão se fazer presente. E essa mesma presença o apóstolo Paulo vai revelando. Quando a gente observa o capítulo Peregrinações e Sacrifícios, um dos capítulos mais absurdos, vamos dizer assim, em termos de força paulina, porque a gente vê Paulo caminhando a passos largos, nessa jornada não externa, mas sobretudo interna. Emmanuel vai narrar que um sentimento lhe predominava em meio aos desafios. O apóstolo Paulo estava alegre. Por vezes percebemos-lo tão carrancudo, imaginamos-lo fechado, mas em verdade vibrava no coração paulino uma alegria serena, uma chama que se acendera interiormente na estrada de Damasco e que brilharia em seus passos. Que encontro foi esse que lhe alterou-lhes as bases do coração? Ele estava acostumado em saber demais. Como influência da cultura ateniense que sofreu, possuía uma vasta gama de conhecimentos. Era cabeçudo, por assim dizer. Estava disposto com o seu conhecimento a presumir-se superior aos demais. Só que existe um segundo grupo que o apóstolo Paulo também ele vai dizer. Ele vai considerar que a segunda classe é a que conhecemos nos judeus recalcitrantes que, possuindo um patrimônio precioso de passado, não compreendem a fé sem lutas religiosas, petrificam-se no orgulho de raça e perseveram numa falsa interpretação. O grupo dos rebeldes. Primeiro, os que estão cheios demais de si, e o segundo, aquelas almas rebeldes que se colocam como que a repelir as lições que podem lhe constituir a vida no campo interior do coração. Paulo também teve o seu momento de recalcitrar, de repelir essas verdades divinas, e Jesus bem o conhece, a dizer: não recalcitres contra os aguilhões, deixa as experiências da vida te trabalharem, porque um dos frutos diretos dessa rebeldia é o melindre, é a criatura que teima em permanecer, em sustentar determinadas posturas que são inconsequentes. Paulo, no ápice das suas reflexões, depois de caminhar tanto e perceber o próprio coração, nos dá essas duas dicas, que são necessárias, porque no campo das disputas que vivemos em todos os sentidos, desde a conversa interpessoal, frente a frente, olho no olho, até os espaços das comunidades virtuais, nós temos buscado o nosso espaço frente ao mundo, a disputa das opiniões, quando na verdade esquecemos-nos dessa importante viagem interior. Porque no dizer de Gamaliel ao nosso querido Saulo de Tarso, adaptarmos-nos ao Evangelho é conhecermos um outro país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. O Cristo nos convoca para uma importante viagem, onde nós vamos descobrindo a grandeza do ser e da alma. As disputas, essa busca por resistir, por mantermos-nos tantas vezes aquém dos outros, ela vai rompendo-se, porque vamos entendendo, como o próprio apóstolo vai dizer, que nessa viagem o nosso grande objetivo
é gravitar em torno da unidade divina. O grande objetivo a se estabelecer. Ele caminhara por onde caminhara, conquistando as terras de si mesmo, chamando as pessoas para que observássemos a figura do Cristo como esse grande sol pelo qual os nossos corações, como planetas, orbitariam no entorno, porque dele descenderia esse cuidado e essa proteção, para que diante dos desafios da vida, que não são poucos, a gente pudesse, sobretudo, estar mais conscientes. Mas tomemos cuidado. Quantos de nós, muitas vezes a gente já se coloca nessa condição de superioridade? O tanto que é difícil, às vezes, ouvir, que pode olhar e o irmãozinho aqui em cima e falar, mas é jovem, vai crescer. Pensa assim, muito legal o que você está falando. Só que, às vezes, dentro do coração está assim, psiu, psiu, psiu. E é claro, ninguém precisa ouvir a nossa voz, porque falará o Cristo na intimidade das nossas vidas, muitas vezes quando a gente mais precisa. O Evangelho vem como um convite para erguer-nos o coração aos testemunhos da caminhada. E a respeito dos dois grupos que o irmãozinho trouxe, lembrando aqui Paulo e Estevão, há uma fala de Paulo na primeira carta aos Coríntios, ainda no capítulo 1, em sequência do versículo que comentávamos. Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não faça vã. Paulo seguirá dizendo, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. O que Paulo vai comentar aqui é que o Criador faz uma inversão de valores em que muitas das nossas certezas são questionáveis e muitas das nossas questões seriam esclarecimentos. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Quem é o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? O que se defende por bem-estar, por felicidade, por progresso no mundo hoje, não é uma loucura? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A salvação divina é loucura para os encarnados. Ou, nas palavras de Emmanuel, comentando esse versículo, a palavra da cruz é loucura, é escândalo para os que perecem. Emmanuel comentará isso no capítulo 97 do livro Fonte Viva e dirá, para aqueles que se afogam na carne, a palavra da cruz é uma loucura. Prossegue Paulo. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar a nada as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. É a sabedoria divina confundindo
a aparente sabedoria humana, para que reconheçamos que o trabalho da evangelização é, na verdade, o trabalho da recuperação da nossa essência, e não daquelas imagens que nós fomos construindo acerca de nós mesmos. Muitos de nós nos acreditamos tão ruins e tão perversos, ou nos acreditamos tão sábios e tão superiores que estamos completamente desconectados de quem nós verdadeiramente somos. Os judeus esperavam um sinal, mas um sinal segundo eles pensavam, um sinal segundo a expectativa deles, porque o sinal veio, e veio forte, mas não foi suficiente. É por isso que Paulo precisou compreender qual seria o seu trabalho. Quando nós achamos que o nosso trabalho é edificar algo no mundo e não algo interno, nós nos frustramos, porque essa construção não se dá no nosso tempo. Talvez você vai evangelizar uma criança que no futuro não vai dar a pessoa que você esperava. Mas o nosso trabalho é de semear ou de ceifar? O nosso trabalho é o trabalho do plantio ou o trabalho da colheita? Por isso, nessas horas, gosto muito de lembrar de uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, e também no livro 30 anos com Chico Xavier, ambos de Clóvis Tavares. Imaginemos se Lívia, aos tempos do Cristo, houvesse semeado no coração de Públio Lentulus esperando colher. Quando vocês acham que ela ia colher alguma coisa? 5 anos depois? 20? Talvez você pense assim, não, mas como Nestor ela já ia colher alguma coisa. Já tinha passado quase 100 anos, né? Mas eu te diria que nem como Nestor. O próprio Emmanuel vai escrever uma mensagem dizendo que antes da encarnação de padre, como Padre Manuel da Nóbrega, ele caiu. Abre aspas. Tinha o meu coração cansado de querer sem o Cristo. 15 séculos haviam se passado sem que pudesse me imolar por amor ao Cordeiro, como fizera outrora a companheira em Roma. 15 séculos. Porque nós estamos falando de Emmanuel. É por isso que o trabalho deve trabalhar o trabalhador. Porque o intuito não é ter frutos. O intuito é lançar as sementes. É lançar as sementes. Por isso mesmo, Paulo seguiu como o semeador da parábola. O semeador que inicialmente encontrou à beira do caminho, depois o solo pedregoso, depois o solo espinhento e só no final a terra boa. Só no final. Demonstrando, portanto, que o trabalho há de seguir, o trabalho há de ser feito, ainda que não haja resultados visíveis ou que, havendo, sejam aniquilados. Porque o que Deus espera de nós, o que Deus pede de nós, segundo Paulo, é a semeadura. É a semeadura. A colheita, o crescimento, já não são da nossa conta. E é interessante, quando
vamos na carta aos Coríntios, nós temos um momento bastante marcante do apóstolo Paulo, porque ele vai dizer assim, vai de modo retórico questionar: qual será o meu benefício? Eu estou fazendo tudo que faço, estou despendendo tanto recurso, porque Paulo, ele destinou recurso material e espiritual. O que eu vou ganhar? O que no final das contas eu vou realizar? É que pregando o evangelho, diz ele, eu faço sem cobrar pelo evangelho. Essa é uma fala muito profunda, porque muitas vezes a gente tem ganhado muito em cima do evangelho e tem nos colocado numa posição em que a gente foge um pouco do espírito da coisa, porque não é necessário eu aparecer, não é pela minha visibilidade, pelo meu status social, pela minha condição, o meu número de seguidores. O evangelho não é para nos promover, é para nos libertar o coração, dia a dia, das amarras que tantas vezes nos prendem a determinados vícios que nos afastam das pessoas que às vezes a gente mais precisava estar perto. Se valer dessas palavras em proveito próprio, num sentido infeliz, muitas vezes tem sido um engano. E aí o apóstolo continua: porque sendo livre para com todos, me fiz servo de todos, para ganhar a muitos. A grande condição de Paulo, em tudo que fazia, ele não era o alvo das coisas. Nas viagens dele não era, nossa, chegou Paulo. Era muitas vezes alguém anônimo, chegava numa pracinha, começava a falar, já juntava um cadinho de gente bom. Nas sinagogas o pessoal começava a olhar, porque o Paulo ele perdeu o shape, né? Então não era mais o Paulo que estava trincadão, corpo atlético. A gente percebia agora já alguém marcado por cicatrizes, a barbinha grande. Você olhava e pensava, gente do céu, quem que é esse daí? Alguém que não era celebridade, mas que por onde passou deixou rastros muito significativos, porque o trabalho de divulgação do evangelho se constituiu sobretudo num tecer de laços. Por onde ele passou, quantas amizades não foram feitas? Quantos corações não se sentiram profundamente marcados por uma memória? O evangelho ali se fizera presente como esse instrumento de ligação. Por isso ele vai considerar de maneira muito pedagógica, com os judeus, agir como judeus para ganhar os judeus. Ele vai se fazer sem lei para os que estavam sem lei. Ele vai fazer-se fraco para os fracos. Ele vai se fazer de tudo para todos, para que de algum meio ele pudesse salvar alguns. A compreensão paulina nesse particular é grande. O semeador saiu a semear. Sim, foi ele avançando, mas atento de que essa colheita divina, como o irmãozinho propôs, é tarefa dos céus. Por isso o Espírito Verdade vai dizer: eu, jardineiro divino, os cultivo no silêncio das consciências. O trabalho íntimo continua, e às vezes agora de maneira mais curiosa, porque a gente é chamado a ver o Cristo invisível. Na hora que você tá para começar a briga, às vezes vem a intuição: fala isso não, senhor. Para quê? Não segue. Aí você está na briga, você não ouviu. A intuição vem, para. Já chega, já deu. Embainha a espada. Aí você não ouve.
Aí o Cristo invisível continua. Vamos lá reconciliar? Porque a gente vai entendendo-se no dizer paulino, como que perseguido por esse Cristo que começa a ter cuidado por nós. É muito problemático desorganizar. A bagunça dá muito trabalho. E na lei divina a gente é chamado a reorganizar tudo que a gente desorganiza. O Cristo, o amor dele que nos constrange, é o que vai colocando cada coisa no lugar. E o que foi trazendo Paulo para no seu campo íntimo, organizar as coisas. O seu saber vale muito, mas não é o que te caracteriza. A sua força vale muito, mas não é o que te caracteriza. Mas a sua capacidade de dobrar-se a si mesmo, a sua flexibilidade. Paulo teve que ser flexível para não abrir mão da direção sagrada que ele havia constituído para o seu roteiro. O ápice dessa liberdade divina, essa flexibilidade, a gente aprende a superar desafio, a conquistando as terras de si mesmo, sem perder a direção que a gente precisa. E o final dessa história, como o irmãozinho colocou, é um Paulo, não o Paulo que fez por si mesmo, não o Paulo que construiu por si mesmo, porque como o irmãozinho bem colocou, a proposta de Paulo nunca foi vender a própria imagem. Paulo nunca atraiu para si, lembrando a lição de Simão Pedro, que você fará depois de atrair para si mesmo? Você não tem nada para oferecer. O objetivo é e sempre será atrair, converter para o Cristo. Esse Paulo do qual estamos falando compreendeu tão bem essa mensagem, essa lição, que no livro de Atos está escrito, e Emmanuel escreverá um belíssimo comentário a respeito, capítulo 19, versículo 11 de Atos. E Deus realizava maravilhas pelas mãos de Paulo. Não o Paulo fazendo assim por si mesmo, mas o Paulo permitindo que Deus agisse por ele. Esse é o espírito evangelizado. O espírito evangelizado não é aquele que brilha na frente dos outros. É aquele que deixa Deus brilhar através dele. A gente agradece a sua atenção, a sua paciência. Que Jesus nos abençoe e nos inspire sempre. Aproveite a promoção do 4º Congresso Espírita do Norte e Noroeste Fluminense. Escaneie o QR Code que está aparecendo no canto da tela e aproveite os descontos especiais da FEB Editora. Digite o cupom promocional IDEAC23 e boa leitura!